Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um bloco, mais um trecho aí da aula sobre o realismo, para a gente poder compreender, tentar entender essa relação e as características que trouxeram para a época no século XIX. E eu venho voltando aí na última estrofe para compreendermos essa relação e interpretação quando é colocado para nós algo, uma relação de metais, quando envolve a natureza. Poxa, Bruna, você mencionou também a relação do catolicismo, que não era visto, não é tão valorizado, e agora volta? Volta. Volta porque o catolicismo vai ser a religião que vai ser mais valorizada. As pessoas ainda têm, né? Não vão seguir isso como a igreja mandando e dizendo que as pessoas devem fazer, mas a religião católica, né, o catolicismo, muitas pessoas ainda seguem nessas escolas literárias. E é vista como algo de valor, algo que a pessoa deve seguir. Então, filho, e muitos poemas, né? A mãe fala, filho, você tem que rezar, senão eu vou te colocar no mosteiro. Eu vou te colocar para estudar com os padres, você precisa se doutrinar. Então, a relação do padre era vista como algo culto. O homem, essa relação do idioma, então do latim, estudar o grego, isso era muito comum. Os monges estudavam, eles faziam as traduções de diversos livros, então era visto. Então o filho que não tinha um determinado comportamento adequado para a família, a mãe colocava e falava, olha, acho melhor você estudar e ir para o mosteiro. Quando eu trago aí para vocês essa última estrofe que é colocada no nosso texto, a bênção da locomotiva, estes metais saem da natureza ímpios e excomungados? Como saímos nós dos ventres maternais, é algo muito forte, né? Ou seja, nós não saímos tão polidos assim. Cobre, ferro, porque é feita essa relação e esses metais devem, né, quando começa aí no primeiro verso da terceira estrofe, devem nela existir diabólicos pecados. Ou seja, olhem um pequeno verso, mas que ajuda muito na característica que eu disse para vocês da relação do adultério. A relação de adultério, quando é colocada para nós, será que a mulher ela tem que ficar satisfeita com o homem que ela tem? Sim ou não? Né? Depende, se ela for bem tratada, sim. Porém, naquela época, não tinha uma voz ativa, a mulher falava, olha, estou insatisfeita com isso, eu não quero mais. Estou me divorciando, estou me separando. Jamais poderia existir isso. O que o pai ia dizer, o que a sociedade ia dizer, o que a família ia dizer. Se minha filha casou com alguém que eu confiei, né? Então vamos lembrar da questão do dote. O pai vendia a filha em troca de um determinado valor para salvar as terras que ele tinha, para ele não ficar falido. Então, o pai vendia a filha, dava o dote dela e o futuro esposo pagava um determinado valor que supriria as dívidas da família. Vamos lembrar desde o filme A Noiva Cadáver, que ela precisava, no filme A Noiva Cadáver, né, a menina precisava casar com alguém que tivesse dinheiro. Para quê? Porque a família estava em baixa, estava algo ruim, estava defasada, então estava na falência, então ela tinha que casar com alguém assim. E quando isso acontecia, era um casamento por dinheiro, não tinha amor, o amor existia ao longo do tempo. E como a mulher ia poder dizer que ela estava insatisfeita com aquele marido e hoje em dia ela gosta de outro? Não podia. Então o que ela fazia? Cometia o adultério. Ela ficava com o marido, mas nos tempos vagos, quando ele ia viajar ou ele ia fazer alguma coisa, ela ia lá e saía com outro homem. O que acontece muitas das vezes? Quando o marido voltava, ela ficava infeliz ao lado dele, porque ela tinha se apaixonado por outro, ou ela mantinha isso em segredo e o marido percebia que ela era infeliz, queria saber por que ela falava, não estou muito bem, é de saúde, tenho que me cuidar, ou o marido descobria, ou ela nunca ia comentar. Então, olhem a relação do realismo. Outro ator que eu trago para vocês é o famoso Eça de Queiroz. Como que nós compreendemos a obra dele? Né? Um clássico, todas as obras, o que ele escreveu e que traz para nós essa relação do adultério. O Eça de Queiroz, ele nasceu em 1845, século XIX, e faleceu em 1900. Então, olha aí, já estamos no início do século XX, bem no comecinho. Ele é um escritor português, escreveu diversos livros e o principal dele, né, ele foi o único romancista que conquistou essa fama internacional na época, ou seja,
Foi durante essas questões críticas em relação à igreja, em relação à própria pátria, que ele escreveu alguns textos. Poxa, Bruna, isso me lembra um pouquinho do Gil Vicente, que ele tentou buscar críticas e escrever no texto falando da sociedade. Tem uma relação, não vou dizer que é igual, tá? Se a gente tiver que compreender isso, tem uma certa relação. E como que nós entendemos isso? Essa de Queiroz, ele viu que a sociedade passava, viu o período que ele estava vivendo ali, e que ele buscou colocar em uma das suas principais obras, né? Eu vou mencionar para vocês do Primo Basílio. Mas antes disso, nessas principais obras que trouxeram, foi dividida em 3 fases. Então, a obra do Eça de Queiroz, né, tem o povo português, principalmente a burguesia, como o alvo da análise crítica. Por quê? Gil Vicente não tentava lá fazer uma crítica para a sociedade, para os ricos, para a burguesia, que não valorizavam o dinheiro, não valorizavam as pessoas? Eça de Queiroz buscou, na época, no século XIX, o período do realismo, tentar mostrar isso nos textos, de forma sutil. Quem sabe as pessoas poderiam refletir sobre isso? Será que eram momentos que a sociedade passava? E foi dividida assim. Na primeira fase, que era a fase romântica, o mistério da Estrada de Sintra, prosas bárbaras, então foram textos aí que ele seguiu no romantismo, retratou. A segunda fase foi uma fase realista naturalista, foi o Crime do Padre Amaro, Primo Basílio, Mandarim. Por quê? Quando fala desse realista naturalista, eu sou natural de tal país, mas eu tenho que seguir com a realidade, o realismo que eu já falei para vocês que envolve o adultério, como isso ele tentou abordar nesses livros. E depois a terceira fase, que é a fase realista nacionalista. Então depois vem o livro A Ilustre Casa de Ramírez, que é mostrada aí uma questão de valorizar o seu país, valorizar a essência, o que ele traz em si. Quando eu comento isso com vocês, eu preciso fazer uma breve análise e contar um pouco sobre o Primo Basílio. Este livro costuma cair muito em vestibular. As pessoas, eu sei que às vezes só leem um resumo, pegam lá e leem e falam, acho que eu já sei sobre. Se pedir lá o personagem, eu já vou e coloco. Tomem cuidado, vocês sabem que os vestibulares não pedem, né? Como estavam acostumados bem no passado, ou quando um professor vai lá e coloca numa prova bem sucinta, que eu discordo também, mencione os personagens de tal coisa, ou só fale sobre isso. Devemos fazer uma análise. Posso pedir o personagem? Sim, mas o que ele trouxe para a época? Já viram que muitas das vezes o título faz muita menção do livro? Eu tenho, através do título, eu consigo ressaltar um título de um poema, um título de um soneto, um título de um livro, de uma obra, de uma música. Eu consigo tentar entender um pouco certas características e me aprofundar sobre elas. E na história, então, do Primo Basílio, o que eu posso mencionar para vocês? Vou explicar alguns trechos e nós vamos fazer uma análise para tentar compreender. Na história do Primo Basílio, havia um jovem que chamava Jorge. Então, ele era jovem, perdeu a mãe recentemente, muito novo, e ele se apaixonou por, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, por Luísa. Deixa eu só arrumar minhas folhinhas aqui, que eu fiz umas análises para a gente poder entender. E nessa questão do Primo Basílio, vamos entender por que é colocada. É isso que eu quero entrar em questão com vocês. Bruna, você falou do Jorge e falou da Luísa, e o Primo Basílio, como que aparece? Quando Jorge casa com Luísa, lembram que eu mencionei que o homem às vezes se apaixonava pela menina desde a infância e era com ela que os pais queriam que casasse, que tivesse uma vida? Aconteceu isso com Jorge e Luísa. Eles casaram, ele já havia perdido a mãe muito novo e tiveram aí a vida conjugal. Só que o Jorge, ele viajava muito. E quando ele foi viajar, o Primo Basílio, porque o primo Luísa tinha um primo que chamava Basílio. E o Basílio morava em Paris, na França. Então, lembram quando eu mencionei para vocês algo de outro país, a relação nacionalista ou naturalista? Envolve questões. Viram porque essa de Queiroz quis colocar na obra dele ou ressaltar? São pequenas características, mas que nos ajudam em algumas análises e um senso crítico. Quando é colocado isso no livro, então, voltando à história, Jorge vai viajar, Luísa fica sozinha e quem vai visitá-la? O primo distante. Mas só que esse primo distante, ele já tinha um caso na infância, né? Teve um namorico, um namoro breve com Luísa.
E a moça se sentindo sozinha, se sentindo carente, sem o marido que foi viajar, ela acaba aí, né, tendo uma relação de amante. Né? Ela então teve o seu amante, que foi o primo Basílio. Então, olhem aí como é importante essa quebra, né? Eu costumo falar que é uma quebra de pensamentos ou até de estrutura do que nós estávamos acostumados lá no romantismo. O homem valorizava a mulher, viviam juntos, analisava, ficava maravilhado com a natureza. Isso não tinha. Agora não. No realismo, Luísa ficou carente, teve uma fraqueza e ela percebe que o primo Basílio é uma opção. E ela fica muito feliz ao lado dele. Só o que acontece? Luísa e o primo Basílio desenvolveram então esse amor extraconjugal, né? Foi de uma relação discreta. Eles alugavam um quarto que intitularam isso como o Paraíso, no subúrbio de Lisboa. Por que eu falei para vocês intitulado como o Paraíso? Né? Então era onde eles tinham uma relação amorosa, onde eles conseguiam ficar juntos. E Bruna, mas por que você está mencionando isso? Por quê? Porque quando eles trocavam cartas, então era muito comum a troca de cartas, ela falava assim, quando nós vamos nos encontrar no paraíso? E a relação do paraíso? Então é importante a gente entender o paraíso. Paraíso, o que seria para os dois? Uma relação que eles podem ficar juntos, podem se amar, é um paraíso que ela fica livre dos problemas, ela pode então entender a vida de uma outra forma, e ele com ela. Só que quando Jorge volta de viagem, ele estranha o comportamento, né, de Luísa. E ele começa a perceber que tem um pequeno problema. Quando ele volta de viagem, dá para perceber que na casa dele sempre tinha uma empregada, né, uma governanta que ajudava, cuidava da casa. E o nome dela era Juliana. A Juliana, ela acaba flagrando o caso que tem entre Luísa e o primo Basílio. Então, vocês já viram aí, né? Até no dia de hoje, se uma pessoa olha o que a outra fez, já tem a fofoca. Nada diferente do passado. E eu sempre falo que a professora de literatura costuma sempre contar questões de fofoca. Ou eu falo do autor, o que ele aprontou na época, e hoje eu venho contar do livro. Então, olhem só o que Juliana acabou vendo. Percebeu que o patrão dela tinha ido viajar, a patroa dela saiu com um homem que estava estranho aquilo dentro de casa, porque começou a vir sempre, depois começou aquela relação amorosa, começou a pegar algumas coisas. E o que ela fez? Ficou por enquanto quieta, mas sempre ameaçava. Falava para Luísa, olha, se você não me fizer tal coisa, eu vou contar, eu vou fazer. Tem aquelas ameaças. E o que acontece sobre isso? Quando a Juliana obtém as cartas, né, que tinha, ela começou a ameaçar a Luísa. Olha, Luísa, se você não fizer tal coisa, eu vou contar para o Jorge o que você fez, que você fica trocando cartinhas. Quando o Jorge percebe, né, que a governanta, a empregada, fica estorvando, incomodando a sua amada, a Luísa, ele demite. Ele fala, olha, Luísa, Juliana, muito obrigada pelo seu trabalho, pelo seu serviço, mas não vou precisar mais. Juliana não fica satisfeita com isso. Ela fala, não, mas não é possível que vai ficar desta forma. Infelizmente, existem pessoas assim. O que acontece? Ela começa a ameaçar. Se você fizer tal coisa, Luísa, eu vou mostrar as cartas, eu vou falar que existe, eu tenho essas cartas, eu peguei. Eu vou mostrar para ele, eu vou falar para o Jorge que você está o traindo. E aí tem uma maior preocupação nisso. Como que eu vou falar, né? O que a menina pensava? Mas aí ela vai me entregar? E o que eu vou fazer? É aí que aparece o Sebastião. Sebastião é um homem no livro que tenta pressionar a Juliana, ou seja, a empregada. Ele é um amigo aí que é um amigo de infância da Luísa. E aí ele vai lá e pressiona a Juliana. Fala, acho melhor parar com isso, não é desse jeito. Pessoal, é claro que eu estou parafraseando, tá? Não é desta maneira que está no livro. Eu estou parafraseando para os dias atuais. Eu estou mostrando para vocês um todo, o macro da obra, para vocês compreenderem e terem um senso crítico de poder analisar e ler da melhor forma. Porque às vezes fala, o primo Basílio tem muitas páginas, já vi alunos que falam, cansei, não quero ler. Então, olhem o quanto é importante essa relação de entendimento, bem? E aí o que acontece? O Sebastião vai lá e
dar aquela conversada, como vocês falam no dia de hoje, né? Vou dar aquela conversada, vou tentar ver o que acontece. Ele conversa com ela e ela acaba cedendo, acaba ficando amedrontada e devolve as cartas. E o que acontece com isso? Né? Desesperada em perder essa oportunidade de crescimento financeiro, a empregada acaba entrando em colapso e morre. E aí o que acontece? Quem acaba adoecendo? Luísa. Ela fica muito doente. E enquanto a Luísa adoece, padeceu, Jorge acaba descobrindo o paradeiro dessas cartas. Ele encontra. E ele vê que está sendo traído, que tem a relação do adultério. Então, olhem como é importante. Em nenhum momento do livro é dito lá que ele foi traído, aconteceram coisas bem sutis, que faz parte da obra, faz parte do período literário. E aí ele nota que ele foi enganado, que ele foi traído, mas ele não chega diretamente e fala para Luísa, olha, eu não gostei, você me traiu, está muito errado, eu quero divórcio, não vou gostar. Ele espera, né? Então ele fica paciente, ele espera ela melhorar, até ela se curar, para poder confrontar com esse achado e tentar bater de frente, tentar mostrar para ela, tentar justificar, tentar entender o que ocorre. Então essa é uma breve, bem breve mesmo, um conhecimento do Primo Basílio, para que vocês possam fazer aí uma relação agora de análise. Eu vou para o intervalo, nós vamos tomar uma água e um café, já estamos de volta e voltamos com uma análise do Primo Basílio para poder compreender essa relação. Até já.